Bem, galera, como eu falei, tá aqui. E bem, não tem muito o que falar sobre isso e... Cara, na moral, sinceramente, como é que um ser humano chega num nível desse? De verdade mesmo. Ainda tô impressionado que possa existir monstros como o pai dela. Mas enfim, pra dar entendimento melhor, a gente vai ver no vídeo e eu vou dando uns pontos sobre o que eu acho e também... Falo pra vocês logo no começo, compartilhem o vídeo dela, não meu. Compartilhem o vídeo dela, ajudem ela. Porque na moral, ninguém merece viver com um monstro desse numa casa. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Ó, tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. Mano, olha o nível, cara. E na moral, essa parte é o começo ainda. Infelizmente, cara. É o começo de tudo, toda desgraça. Óbvio, não o começo de tudo, mas isso é só uma ponta de tudo que aconteceu na vida dela, cara. Imagina o que ela não contou ainda, mano. Credo, na moral, mano. Sério, quando eu vi o vídeo, que eu já vi o vídeo, eu sei o que acontece. Mas vou mostrar pra vocês também. E na moral, cara, sério, que cara nojento. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou com pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando. Mano, imagina que asqueroso essa cena, cara. Cara. Um pai fazendo isso com a filha. Na moral, cara, se pudesse, 3 minutinhos de soco. Na sinceridade, mano. Puta que pariu. Sério, eu fico sem palavra de pensar que isso acontece no mundo, cara. É nojento, é asqueroso, é repugnante pensar que tem gente que faz isso. Nossa, cara, sério, que se prenderem esse cara, por favor, cara, deixa preso, apodreça na prisão. Que os prisioneiros façam a mesma coisa que fizeram que essa menina sofreu. E que esse cara sofra muito mais, mano. Porque, na moral, gente assim não merece perdão. De verdade mesmo. Eu sei que sou católica, cara. Mas, na moral, esse cara não merece perdão. Pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não, ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. Mano, olha que asqueroso, olha que nojento, cara. Uma menina de 11 anos, cara. A menina, ela era criança ainda praticamente. Tava começando a pré-adolescência dela. Nossa senhora, mano. De verdade mesmo, esse cara merece uns tapa, merece uns murro na cara. De verdade, cara. E isso foi pouco perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. Mano, olha o quão doentio isso é, cara. Na moral, como que uma pessoa dessa tá andando pela rua, cara? Sério, não passa na minha cabeça que existe gente assim andando pela rua. É inexplicável. Existe gente assim, livre, solta, podendo andar como se fosse normal. Cara, eu fico pensando o quão quantidade de gente louca assim que deve andar no meio da rua. E a gente nem saber, nem imaginar. Sério, é impensável isso, cara.
E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. Cara, eu tenho medo de pensar o que esse filho da puta fazia com esse monte de gente. E com a filha. Sério, na moral, cara, tenho medo de pensar. Tenho pavor de imaginar o que esse filho da puta fazia. Sério, cara, eu tento me controlar às vezes, não falar besteira, mas puta merda, cara. Vai se fuder um arrombado desse existir, cara. Na moral, como é possível um desgraçado desse existir no mundo? Casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? Caralho, mano, olha isso, cara. Olha a visão que o pai tem da filha. Nossa senhora. Ô, na moral, cara, dói de ouvir isso, cara. Dói muito. Sério, é extremamente desconfortável. É nojento, cara. É estranho. E, cara, eu fico pensando, será que esse cara nunca deu indícios durante a vida dele, antes dele virar pai, sei lá, quando ele era adolescente? Porque, na moral, cara, isso daí não é normal. Se o cara já é assim quando era pai, eu fico com medo de pensar quando ele era adolescente, cara. Fico pensando o que esse filho da puta não deve ter feito durante a adolescência dele. Sério, o cara deve ser o cara é um monstro, mano. Nojento pra caralho. E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Mano, olha isso, cara. Como é que se fala que esse cara é são? Na moral, esse cara não é normal. Ele não é normal, mano. Tem algum problema. Sem dúvidas. Falar que isso é normal, isso daí chega a nível de psicopatia, cara. Sério, esse cara tem que estar na cadeia, não tem que estar no meio da rua. Esse cara é perigoso demais, capaz de ser até pra ele mesmo, na moral. Gente assim não tem que estar na rua, tem que estar no hospício ou na prisão. Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim, tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Mano, olha isso, cara. Olha o nível de psicopatia desse cara. Vai se fuder, cara. Como é que falam que como é que esse cara pode existir? Sério, impensável ter gente assim, mano. Cara, eu tenho dó dessa garota por causa que o tanto que ela sofreu não tá escrito, cara. Você pode falar, eu sofri quando tava na infância, mas, cara, essa mina sofreu muito mais que você. Essa mina tá sofrendo ainda. Sabe por quê? Por causa que o conceito do telar
sabe o que fez? Tá processando ela por causa do vídeo. E logo logo vocês vão descobrir o porquê. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é. Manipulador a níveis extremos. Mano, a justiça brasileira é um lixo mesmo, né? É incrível isso. Cara, olha isso, a menina tá dando relato, tá falando ponto a ponto, tudo. Ela deve ter falado tudo isso certinho, sem confundir nada. E os filhos da puta ainda tem a cara de pau de falar que não acredita nela, que o pai tá certo e ela tá errada. Caralho, mano, na moral, cara, eu vejo vídeo criminal às vezes. E puta que pariu, cara. O tanto de filha da puta serial killer que conseguiu fugir por causa de. Por causa de gente. Por causa de policial idiota que não prestou atenção na vítima. Não tá escrito. Cara, olha o nível, cara. Olha o nível. A justiça do Brasil é uma merda, cara. Essa mina pode acabar morrendo por causa do pai dela. E a autoridade tá fazendo o quê? Ele deve estar certo e ela deve estar errada. Foda-se. Os caras não se preocupam nem em perguntar pra mãe. Olha o nível da justiça brasileira, cara. Na moral, o Brasil tá um lixo. A justiça brasileira tá um lixo. O governo tá um lixo. Cara, tá tudo fudendo com essas pessoas. Ela é só um exemplo de como tudo tá horrível no Brasil, cara. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Cara, eu vi o áudio e na moral, cara, dá agonia. É desconfortável ver o áudio. Tem no YouTube, se vocês quiserem ver o áudio. É muito horrível, cara. É estranho, dá medo do áudio. E, cara, a justiça foi o que eu falei lá atrás. É inútil, cara. Inútil, simplesmente inútil. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Mano, olha isso, cara. Olha isso. Trauma não é prova. Como não é prova? Trauma já é um claro indício de prova, cara. Sério, quem que pensa que trauma não é prova? Sério, é impensável alguém falar isso. Mas existe, por causa que, como falei, a justiça brasileira é uma merda. Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Como eu falei, o Conselho Tutelar, ele jogou um processo na menina e ignorou tudo que ela falou. E bem, o que acontece nisso? Ela falou que ela quer denunciar o Conselho Tutelar. Mas por quê? Porque simplesmente os infelizes não querem ajudar ela. Daí o que eles fizeram? Deram uma resposta meio que não é da nossa conta, pau nos seus cu, e meteu um processo, cara. Na moral, cara, pra quê? A menina tá falando tudo o que aconteceu. Os caras ignoraram tudo que ela falou do vídeo inteiro e só ligaram pra parte que ela fala sobre o Conselho Tutelar. E foda-se, cara, vou meter um processo em você, a gente vai ver se é verdade na justiça. Mano, sério, como que funciona a cabeça desses caras?
Sério, eu não consigo pensar que conselho tutelar é pra ajudar a criança. E os caras tão metendo processo numa criança, cara. Como que funciona a cabeça deles? Eu nunca fui muito de ficar falando, vai lá e faz tal coisa. Mas, cara, aqui eu falo, não é denunciar, mas, pô, lincha os caras. Porque, na moral, é vergonhoso pensar que um grupo, um conselho tutelar, algo pra proteger, e os caras tão processando, mano, uma criança. Uma pessoa que tá precisando de ajuda, que em todos os pontos ela pontuou tudo que ela precisava de ajuda e os caras estão processando, tirando o dinheiro dela, ferrando com a vida dela, cara. Na moral, sério, eles têm que se ferrar muito. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o conselho tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do conselho tutelar aqui de Tinguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem ai, mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como, tipo assim, ai, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio. Eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo. Cara, realmente é um absurdo, é nojento e é asqueroso, cara. Na moral, como os cara pode pensar em dar medida protetiva dela pra ele, cara? Na moral, só o testemunho dela já é mais do que suficiente. E não, os cara não acredita. É impensável ser, cara, é impensável ser real isso. De verdade mesmo, mano. Mas infelizmente é real, cara. E dói. Dói saber que é real isso. Completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. Cara, isso que me dói mais, mano. O canal dela era, pra quem não sabe, ela faz canal de Roblox, infantil e pré-adolescente. Mas ela teve que parar o canal dela, ela teve que desistir do canal dela, por causa que tudo isso tá acontecendo. E isso tudo porque a bosta da justiça não quer fazer merda nenhuma e tá confiando mais num cara suspeito do que na menina que tem um monte de provas, cara. A fala dela já é uma prova suficiente, cara. Os caras esperam o quê? Que ela fica gravando tudo? Cara, pelo relato dela, não dá pra gravar tudo. Imagina se o cara perceber que tá sendo gravado, que ele tá sendo gravado. Algo muito ruim pode acontecer, mas não. Os caras querem uma prova. Tem áudio, cara. Isso é prova, mas não é manipulado. Nossa, cara, de verdade mesmo. Sério, às vezes eu não gosto de pensar isso, mas às vezes precisa de uma justiça do povo mesmo, por causa que, na moral, justiça, se depender da justiça brasileira, o bagulho vai tá feio, mano. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia.
Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. Mano, olha isso. A menina não consegue ir pra escola, cara. Ela não consegue sair de casa. Imagina, ela tem amigos, quer sair com eles, mas tem medo de acabar vendo aquele arrombado seguindo ela, mano. Cara, o nível que tá a vida dela. E os caras não querem escutar ela, cara. Sério, o que ela precisa fazer pra eles escutarem? Que, de verdade mesmo, pra mim, cara, se ela desse esse relato, já era mais do que prova suficiente pra prender esse arrombado. Mas não, os cara quer prova física, os cara quer vidinho. Por causa que áudio, os cara não se contenta com áudio. Sério, não sei como é que funciona isso. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso, porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Bem, cara, é isso. Esse é o vídeo dela. E, mano, foda-se o meu vídeo. Foquem nela. Compartilhem o vídeo dela. Ajudem ela. Por causa que ela precisa. Eu não ligo se tiver pouca view. Um que vê e compartilhar só o vídeo dela, tô feliz. É isso que eu quero, cara. Eu não me importo se o vídeo tiver poucas views. Foda-se as minhas views. Foda-se o like. Eu quero que o vídeo dela chegue nas autoridades. Eu quero que o vídeo dela possa chegar nos youtubers grandes. Que eu vi que chegou. Chegou no Putone, chegou no Golart, chegou em outros youtubers. Cara, eu quero que chegue na maior quantidade de youtubers possível e nas autoridades. Por causa que, cara, isso não pode passar impune. A vida dela tá sendo desgraçada por aquele arrombado. Que eu não quero continuar vendo isso.